A vida moderna nos empurra, quase sem que percebemos, para um estado constante de distração. Abrimos os olhos pela manhã e, antes mesmo de respirarmos fundo, já estendemos a mão para o celular. As notificações piscam como pequenos alarmes de urgência, como se cada vibração fosse uma convocação imediata e inadiável. É assim que começamos o dia, reagindo. E, no entanto, a maioria de nós não se dá conta de que, ao viver nesse modo automático, estamos cedendo, pouco a pouco, a posse daquilo que é mais íntimo, nossa atenção, nosso tempo, nossa liberdade interior. É curioso pensar que nunca tivemos tanto acesso à informação e, paradoxalmente, nunca estivemos tão confusos, dispersos e fragmentados. A enxurrada de estímulos que recebemos a cada instante nos dá a sensação de estar conectados com tudo, mas, na prática, estamos cada vez mais desconectados de nós mesmos. A mente se acostuma a saltar de uma coisa a outra, incapaz de permanecer em silêncio ou de sustentar foco em algo que realmente importa. É como se estivéssemos sempre correndo atrás de algo, mas sem saber exatamente o que é, e esse estado gera uma ansiedade que se infiltra em nossas relações, em nossas escolhas e até em nossa percepção de quem somos. Os antigos filósofos talvez não pudessem imaginar o poder de uma tela que cabe no bolso, mas eles sabiam de algo essencial. A mente humana é moldada pelo ambiente que a cerca. Os estoicos, por exemplo, advertiam sobre a importância de vigiar aquilo que deixamos entrar em nossa alma. Para Marco Aurélio, governar a si mesmo era um dever tão sagrado quanto governar um império. Hoje, nosso império interior está sob constante ataque, não por exércitos visíveis, mas por notificações, propagandas, mensagens que disputam a cada segundo nossa energia mental. E o mais assustador é que nos acostumamos a esse estado como quem se acostuma a uma febre baixa e crônica, não mata imediatamente, mas corrói aos poucos. Se olharmos pela perspectiva da psicologia, podemos ver como esse padrão de vida reforça um ciclo de busca incessante por dopamina. Cada curtida, cada mensagem recebida, cada nova atualização nas redes sociais aciona um pequeno disparo químico que nos dá prazer instantâneo. Só que, como qualquer vício, o efeito dura cada vez menos e exige doses maiores para nos satisfazer. Assim, sem perceber, ficamos condicionados a essa dinâmica de precisamos estar sempre ocupados, sempre conectados, sempre estimulados. E, no entanto, quanto mais corremos atrás, mais sentimos um vazio profundo, porque o que está faltando não é informação nem entretenimento, mas silêncio, profundidade e presença. Nietzsche, ao falar sobre o último homem, descrevia um ser humano que prefere conforto à grandeza, que foge da dor e da disciplina em nome de pequenas satisfações imediatas. Essa figura, profeticamente, se parece com muitos de nós hoje. Alguém incapaz de suportar o tédio, alguém que busca alívio constante e que se perde em distrações para não encarar o peso de sua própria existência. E aqui reside um ponto crucial. Não são as notificações em si que nos roubam a vida, mas o fato de que as usamos para evitar o confronto com nós mesmos. Cada vez que desviamos o olhar para a tela, fugimos por um instante daquilo que realmente precisaríamos encarar: nossas dúvidas, nossos medos, nossas insatisfações. Mas a fuga tem um preço. Quando evitamos o silêncio, perdemos a oportunidade de escutar a nós mesmos. Quando evitamos a solidão, nos tornamos reféns da companhia alheia, sempre precisando da validação externa para sentir que existimos. E quando evitamos a dor do confronto interno, ficamos presos a uma vida superficial, onde tudo é imediato, mas nada é profundo. O filósofo Kierkegaard dizia que a maior tragédia do ser humano é nunca vir a ser quem realmente é. E, em grande parte, não nos tornamos porque estamos sempre ocupados demais para ouvir o chamado mais íntimo da nossa alma. Esse quadro, que pode parecer sombrio, também revela algo libertador. Ainda há tempo para mudar.
O primeiro passo é perceber a armadilha. Perceber que o modo automático em que vivemos não é natural, mas construído por sistemas que se aproveitam da fragilidade da mente humana. Quando tomamos consciência disso, podemos começar a recuperar o poder de escolher. Podemos decidir quando e como usar a tecnologia, em vez de sermos usados por ela. Podemos deliberadamente buscar momentos de silêncio, de contemplação, de foco sem distrações. Pequenas escolhas repetidas diariamente podem restaurar algo que julgávamos perdido, a sensação de estar presentes, inteiros, vivos de verdade. Do ponto de vista da neurociência, isso significa reprogramar nossos circuitos de atenção. O cérebro é plástico, capaz de se remodelar com novos hábitos. Quando praticamos a atenção plena, a leitura profunda, a reflexão sem distrações, fortalecemos as conexões que sustentam o foco e a clareza mental. Ao mesmo tempo, enfraquecemos os circuitos da impulsividade que nos mantém reféns das recompensas fáceis. Assim, sem perceber, ficamos condicionados a essa dinâmica de precisamos estar sempre ocupados, sempre conectados, sempre estimulados. E, no entanto, quanto mais corremos atrás, mais sentimos um vazio profundo, porque o que está faltando não é informação nem entretenimento, mas silêncio, profundidade e presença. No fundo, tudo se resume a uma pergunta, simples, mas profundamente transformadora. Quem governa a sua mente? Você mesmo ou as forças externas que disputam a sua atenção? Se não é você, então talvez seja a hora de retomar o trono. E esse trono não está em nenhum palácio distante, mas no silêncio que você resgata, na disciplina que você escolhe, no foco que você cultiva a cada dia. Há uma ilusão muito difundida em nosso tempo, a de que estamos sempre ocupados demais para refletir, que o ritmo frenético da vida moderna é inevitável e que basta acompanhar o fluxo. Mas o que muitas vezes chamamos de ocupação não passa de dispersão disfarçada. Corremos de um compromisso a outro, de uma tela a outra, de uma conversa a outra, acreditando que estamos vivendo plenamente, quando na verdade estamos apenas evitando encarar o vazio que surge no silêncio. O silêncio, para a maioria, é assustador porque revela o quanto de nós ainda está inacabado, o quanto de nossas escolhas é fruto do medo e da necessidade de aprovação. Esse medo se manifesta em algo sutil, a dificuldade de dizer não. Quantas vezes já nos pegamos aceitando convites que não queremos, concordando com opiniões que não partilhamos, nos sacrificando em nome de uma harmonia que não existe de fato? Esse comportamento, que à primeira vista parece apenas educação ou gentileza, na verdade esconde um mecanismo psicológico profundo, o desejo de ser aceito a qualquer custo. A psicologia chama isso de necessidade de validação social, e a neurociência explica que esse impulso ativa regiões do cérebro ligadas à recompensa. Receber aceitação dos outros libera dopamina, o que cria uma sensação de prazer. Mas é um prazer fugaz, que nos aprisiona em um ciclo. Quanto mais buscamos aprovação, mais dependentes dela nos tornamos. Maquiavel, ao analisar a natureza humana, já dizia que é melhor ser temido do que amado, se não for possível ser ambos. Muitos interpretam essa frase como uma defesa da tirania, mas ela esconde uma sabedoria crua. Quem vive apenas para agradar, perde o respeito. Quem é capaz de impor limites, mesmo desagradando, conquista autoridade. Esse princípio não significa adotar a crueldade, mas compreender que bondade sem firmeza é percebida como fraqueza. E quando os outros sentem que podem explorar nossa bondade sem consequências, o farão. A história humana está cheia de exemplos em que a ingenuidade abriu espaço para manipulação. Nietzsche, por sua vez, criticava o que chamava de moral do rebanho, a tendência de seguir o grupo, de buscar segurança na conformidade, de sacrificar a singularidade em nome da aceitação. Para ele, o verdadeiro espírito livre é aquele que se arrisca a caminhar sozinho, mesmo que isso custe a aprovação dos outros. Essa visão, quando trazida para a nossa vida cotidiana, nos convida a refletir.
quantas das nossas escolhas são realmente nossas? Quantas delas não são apenas respostas automáticas ao medo de rejeição? E aqui surge um ponto essencial: a diferença entre ser bom e ser submisso. Ser bom é agir com compaixão, integridade e coragem. Ser submisso é agir contra a própria vontade, apenas para agradar ou evitar conflito. A bondade é uma força, a submissão, uma prisão. Mas no mundo moderno, essas duas coisas muitas vezes se confundem. Somos incentivados desde cedo a sermos bonzinhos, a não levantar a voz, a não causar incômodo. Crescemos acreditando que agradar é virtude, quando na verdade pode ser a semente da nossa perda de identidade. Do ponto de vista psicológico, a submissão constante gera ressentimento. Guardamos dentro de nós todas as vezes em que cedemos contra a nossa vontade, e esse acúmulo se transforma em amargura silenciosa. Muitas pessoas vivem anos assim, sorrindo por fora, mas carregando por dentro um peso de frustração. Esse contraste corrói a autoestima, porque cada ato de submissão é, no fundo, uma mensagem interna de que nossos desejos não importam. E quanto mais repetimos esse padrão, mais acreditamos que realmente não somos dignos de impor limites. É nesse ponto que a filosofia pode servir como antídoto. Os estoicos, por exemplo, enfatizavam a importância daquilo que está sob nosso controle. Não podemos controlar a opinião dos outros, mas podemos controlar nossa resposta. Não podemos impedir que alguém nos critique, mas podemos decidir se essa crítica nos define. O que os estoicos nos ensinam é que a verdadeira força não está em manipular o mundo externo, mas em governar o mundo interno. E quando aprendemos a impor limites com serenidade, descobrimos que o respeito dos outros é consequência natural dessa postura. Na prática, isso significa aceitar que não seremos amados por todos, e que isso não apenas é inevitável, mas também é saudável. Tentar agradar a todos é abrir mão de si mesmo. Em contrapartida, ser autêntico atrai respeito e admiração daqueles que realmente importam. Quem vive de máscara pode até ser tolerado por muitos, mas será amado de verdade por ninguém. Quem se mostra como é, mesmo correndo o risco da rejeição, abre espaço para conexões genuínas. A neurociência reforça essa ideia ao mostrar que o cérebro humano é moldado pela repetição. Cada vez que dizemos sim quando queremos dizer não, fortalecemos o circuito da submissão. Mas cada vez que ousamos nos posicionar, mesmo tremendo por dentro, fortalecemos o circuito da coragem. É assim que se constrói uma mente forte, com pequenos atos de autenticidade repetidos até se tornarem naturais. A confiança não nasce de uma decisão grandiosa de uma hora para outra, mas do hábito de não trair a si mesmo nas pequenas coisas. E talvez essa seja uma das maiores revoluções que podemos viver. Trocar a necessidade de agradar pela coragem de ser. Essa coragem não é arrogância nem agressividade, mas a serenidade de quem sabe que sua vida não precisa ser governada pela aprovação externa. Quem alcança esse estado experimenta um tipo de liberdade rara. A liberdade de viver de acordo com seus próprios valores, mesmo que isso incomode, mesmo que isso cause estranhamento. No fundo, todos buscamos respeito. Mas o respeito não nasce da submissão, e sim da firmeza. As pessoas podem até se afastar quando você começa a impor limites, mas aquelas que ficam são as que realmente reconhecem seu valor. E esse filtro natural é uma bênção, porque liberta sua vida de relacionamentos superficiais e abre espaço para vínculos mais profundos. O caminho é exigente, sem dúvida. Enfrentar a rejeição, suportar o desconforto do conflito, desafiar a própria necessidade de aprovação, tudo isso causa dor. Mas é uma dor que purifica, que fortalece, que nos devolve para nós mesmos. É a dor de quem cresce. E quando olhamos em retrospecto, percebemos que não foi a aceitação dos outros que nos fez fortes, mas as vezes em que tivemos coragem de enfrentar a desaprovação. Existe um ponto em que todos os princípios de respeito, silêncio, autenticidade e controle emocional convergem para uma verdade simples, mas difícil de praticar. Respeito não se pede,
não se mendiga, não se implora. Respeito se ensina, e se ensina todos os dias, não pelas palavras, mas pelo modo como você reage ao mundo. Cada gesto, cada decisão, cada limite estabelecido comunica aos outros o quanto você valoriza a si mesmo. E o mundo responde de acordo. Esse ensinamento pode parecer duro à primeira vista, mas na realidade é libertador, porque significa que você não depende da boa vontade alheia para ser respeitado. Depende apenas da forma como você se posiciona. Sartre dizia que estamos condenados à liberdade. Essa condenação é, ao mesmo tempo, fardo e presente. Fardo porque não há desculpas. Somos responsáveis pelas consequências das nossas escolhas. Presente porque essa mesma liberdade nos dá o poder de moldar a forma como o mundo nos enxerga. O respeito, portanto, não é algo que se conquista apenas em momentos grandiosos, mas nas pequenas escolhas do cotidiano. Está no não que você ousa dizer, mesmo que isso frustre alguém. Está no silêncio que você mantém diante de provocações. Está no olhar firme quando tentam diminuir você. Está na serenidade diante do caos. São esses detalhes que, somados, constroem uma presença que não precisa ser explicada. E aqui entra um ponto que poucos compreendem. Respeito não é medo. O medo pode até gerar obediência, mas nunca gera admiração. O medo faz com que as pessoas evitem você. O respeito faz com que queiram estar ao seu lado. O medo se desfaz no primeiro momento de fraqueza. O respeito perdura mesmo quando você erra, porque ele se baseia na integridade, não na intimidação. Essa é a diferença entre líderes de ocasião e líderes de verdade. O filósofo chinês Lao Tzu dizia que o melhor líder é aquele cuja presença quase não é percebida. Ele não precisa impor constantemente sua autoridade, porque ela se manifesta de maneira natural. As pessoas o seguem não por medo ou obrigação, mas porque reconhecem nele uma força tranquila. Essa ideia ecoa no conceito moderno de liderança servidora, a noção de que a autoridade se fortalece quando está a serviço de algo maior e não do ego. E paradoxalmente, é justamente quando você deixa de tentar ser respeitado que o respeito começa a se manifestar. Quando você abandona a obsessão por provar seu valor, quando para de justificar cada passo, quando não sente mais a necessidade de convencer os outros, algo dentro de você se alinha. E essa coerência interna é percebida pelos outros como respeito. É como se sua energia dissesse: eu sei quem sou, não preciso que você confirme. A psicologia moderna reforça essa visão. Estudos sobre autoestima mostram que a verdadeira confiança não se baseia em comparações externas, mas sim na congruência entre aquilo que pensamos, sentimos e fazemos. Quando há alinhamento entre essas três esferas, irradiamos uma segurança que os outros captam sem precisar de palavras. É isso que chamamos de presença. Uma presença autêntica é magnética porque transmite uma rara sensação de estabilidade no mundo em que a maioria vive em permanente conflito interno. Mas como desenvolver essa presença? A resposta não está em técnicas artificiais ou máscaras sociais, e sim em práticas que cultivam consciência. A meditação, por exemplo, ajuda a criar esse espaço entre sentir e reagir. A escrita reflexiva, como praticavam Marco Aurélio e outros estoicos, organiza os pensamentos e fortalece a clareza interior. A terapia, em suas várias formas, pode ajudar a integrar partes negadas de si mesmo. Cada caminho é único, mas todos apontam para o mesmo destino: conhecer-se profundamente e reconciliar-se com o que se é. O grande erro está em acreditar que respeito vem de fora, de cargos, títulos, dinheiro, fama. Essas coisas podem gerar reconhecimento momentâneo, mas não garantem respeito genuíno. Quantos homens e mulheres poderosos foram temidos durante a vida, mas rapidamente esquecidos após a morte? E quantos seres aparentemente simples, uma faxineira, um professor, um vizinho discreto, carregam uma autoridade silenciosa que marca todos que convivem com eles? A diferença está no interior, não no exterior. É nesse ponto que a filosofia nos devolve uma lição prática.
Todo poder duradouro começa com o poder sobre si mesmo. Se você não domina suas emoções, será manipulado por elas. Se não define seus limites, viverá à mercê da vontade dos outros. Se não aceita suas próprias sombras, passará a vida escondendo-se atrás de máscaras frágeis. Mas quando você se reconcilia consigo, quando aprende a se observar, quando integra suas contradições, então sua presença muda. Você deixa de ser apenas mais uma voz no ruído do mundo e se torna uma referência silenciosa, alguém que impõe respeito sem precisar pedir. Essa transformação não acontece da noite para o dia. Ela exige paciência, prática e disposição para suportar desconfortos. No começo, impor limites pode trazer rejeição. Silenciar pode ser confundido com fraqueza. Não se explicar pode soar como arrogância. Mas com o tempo, as pessoas começam a perceber a consistência por trás dos seus atos. E é essa consistência que gera confiança. Porque respeito, em última análise, não se baseia em um momento isolado, mas na repetição de quem você é ao longo do tempo. No fundo, tudo se resume a uma pergunta: quem você ensina os outros a verem você? Se você se mostra como alguém inseguro, ansioso por aprovação, é assim que será tratado. Se mostra como alguém íntegro, capaz de dizer não, de permanecer firme, de sustentar o silêncio, é assim que será percebido. O mundo não responde ao que você deseja, mas ao que você demonstra. E cada demonstração começa na forma como você se trata. O caminho para impor respeito sem esforço, portanto, não é externo, mas interno. Não é sobre aprender truques de linguagem corporal ou frases de impacto, mas sobre alinhar sua vida a uma verdade simples. Você já é suficiente. Não precisa mendigar aprovação. Não precisa justificar cada passo. Não precisa provar nada para ninguém. Quanto mais cedo você compreender isso, mais cedo perceberá que respeito não é algo que os outros dão. É algo que você exige sem palavras, apenas pelo modo como habita sua própria existência. E então, como dizia o homem do início dessa reflexão, você não precisará mais ganhar respeito, porque no fundo o respeito nunca se ganha, apenas se preserva quando você não permite o desrespeito. Essa é a essência da verdadeira autoridade. Há um silêncio que não é ausência de palavras, mas presença de sentido. Ele não se impõe pela força, mas pela densidade. É o silêncio do homem que já não precisa provar nada, porque compreendeu que toda tentativa de convencer o mundo nasce, em última instância, da dúvida sobre si mesmo. E quem conhece a si, quem atravessou os abismos da própria mente, já não se ocupa em convencer, apenas em ser. Nietzsche dizia que quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Esse porquê é o núcleo da alma, a força subterrânea que sustenta a dignidade diante da vida. O respeito verdadeiro nasce justamente aí, quando os outros percebem que você tem raízes profundas, que não se curva ao vento das circunstâncias, que há em você uma estrutura invisível que sustenta cada gesto. Não é só a voz alta que impõe respeito, mas o peso silencioso de uma vida enraizada em um propósito. Vivemos em um tempo em que tudo é líquido, como diria Bauman. Relações, compromissos, valores, tudo se dissolve com rapidez. Nesse cenário, aquele que permanece firme, que guarda coerência entre o que pensa, diz e faz, se torna um farol raro. O respeito, portanto, não é apenas uma questão pessoal, mas também um serviço. Porque quando você vive com integridade, quando não se perde na velocidade do mundo, você oferece aos outros a possibilidade de confiar, de descansar em sua presença. É por isso que líderes silenciosos são lembrados, enquanto gritos de vaidade se perdem no vazio. Mas há uma dimensão ainda mais profunda. Respeitar-se é, em certa medida, reconciliar-se com a própria finitude. Grande parte da ânsia de provar valor nasce do medo da morte, da vontade de deixar uma marca indelével. O ego, ao se sentir passageiro, busca freneticamente reconhecimento. Entretanto,
Aquele que aceita a própria finitude já não precisa correr atrás de aplausos. Ele entende que sua existência, por breve que seja, já é suficiente. E esse desapego paradoxal gera uma presença mais poderosa do que qualquer conquista exterior. A psicologia existencial chama isso de autenticidade radical. É o estado de viver sem máscaras, de assumir a própria vulnerabilidade sem se envergonhar dela. O ser humano autêntico não é aquele que nunca sente medo, mas aquele que não esconde seus medos atrás de fachadas e, justamente por isso, paradoxalmente, é visto como alguém forte. Porque a força não é a ausência de fragilidade, mas a coragem de integrá-la. Os estoicos já intuíram essa verdade. Não controlamos os fatos, apenas nossas respostas. Respeito, portanto, não é sobre dominar os outros, mas sobre dominar-se diante da inevitabilidade da vida. Marco Aurélio, em suas meditações, falava sobre a brevidade da existência e lembrava a si mesmo: você pode deixar esta vida a qualquer momento. Deixe que isso determine o que você faz, diz e pensa. Quando alguém vive com essa consciência, seus gestos carregam uma seriedade que naturalmente inspiram respeito. E aqui se encontra o paradoxo mais belo. Respeitar-se não se busca, mas se torna inevitável quando você vive com profundidade. O homem que olha a vida de frente, que encara a dor sem fuga, que abraça a sua condição humana com todas as contradições, esse homem não precisa pedir espaço. Sua própria presença abre espaço. Sua existência se torna um testemunho silencioso de que é possível viver de forma íntegra em meio ao caos. Em última análise, impor respeito não é uma técnica, é uma consequência. Não é sobre a superfície da voz ou da postura, mas sobre a profundidade da alma. O mundo sente quem você é, ainda que você não diga nada. O corpo fala, os olhos falam, o silêncio fala. E quando há coerência entre o que habita dentro e o que se manifesta fora, o respeito não é negociável. Ele simplesmente acontece. Por isso, talvez a maior tarefa não seja aprender a ser respeitado, mas aprender a ser inteiro. Quando você é inteiro, os outros percebem. Quando você é inteiro, sua presença se torna mensagem. Quando você é inteiro, não há necessidade de provar nada, porque sua vida já prova por si. E é nesse ponto que o silêncio se transforma em autoridade e a vulnerabilidade em força. Assim, a pergunta final não é como fazer com que me respeitem, mas sim, estou vivendo de modo que eu mesmo me respeite? Porque se a resposta for sim, todo o resto virá como consequência.